O inimigo estuda você. O inimigo conhece você. O inimigo observa como você se comporta em determinados cenários. Ele observa como você se comporta perto de certas pessoas. O inimigo observa onde seus olhos vão. Observa o que suas palavras dizem. Observa o que você escolhe ouvir. Ele vê o que você faz em segredo. Vê como você se comporta em particular. E ele usa todas essas informações para criar a tentação mais forte e colocá-la diante de você. Ele tem muitas estratégias, mas todas as suas estratégias são baseadas no engano. O único poder que o inimigo pode ter sobre você é o poder que ele te engana para dar a ele. Agora, existem muitas estratégias enganosas do inimigo, mas quero me concentrar em apenas duas para que possamos realmente nos aprofundar e ver exatamente como elas funcionam contra nós em nossa vida cotidiana. Mas eu quero que você escreva nos comentários agora: Deus, abre os meus olhos. Que essa seja sua oração por discernimento. Que esse seja o seu compromisso de estar vigilante sobre o reino sobrenatural. Lembre-se disso. Tudo sobre o reino do inferno é construído sobre sombras inconstantes. Todas as armas, todos os ataques, são apenas formações, figuras sombrias. Então, no momento em que você apresenta qualquer coisa que tenha a ver com o reino das trevas para a luz do Espírito Santo, o poder das trevas se dissolve. A luz erradica a escuridão. O que a luz faz com a escuridão? Dissolve a escuridão. Por suas próprias naturezas, pela necessidade de suas naturezas. A luz e as trevas não podem coexistir. A presença de um significa a ausência do outro. E assim, em sua vida, você tem que receber a luz do Espírito. Agora você tem o Espírito Santo vivendo em você. Você tem o poder de Deus residindo em você. Você foi posicionado em Cristo. Cristo está no poder e você está em Cristo. Então, por que nem sempre vemos a manifestação, a realização, a obtenção desse poder? Porque às vezes parece que vivemos derrotados, embora no Espírito saibamos que estamos posicionados na vitória? Bem, eu quero mostrar a você como o inimigo ataca. Na verdade, você pode estar sob o poder desse ataque, mesmo sem perceber. Então, primeiro, devemos entender que Satanás é chamado de tentador. Veja primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 4 e 5. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Então o apóstolo aqui tem algumas preocupações sobre a fé do povo. Pense nisso aqui. O objetivo principal do inimigo é enfraquecer sua fé. Por quê? Porque se ele pode enfraquecer sua fé, ele pode impedir que você acesse e se torne tudo o que Deus deseja para você. Quando o inimigo te engana, ele te convence a não usar seu poder. Acho que deixamos o Espírito Santo decepcionado quando exageramos o poder demoníaco e minimizamos o poder do Espírito Santo. O que a Escritura diz? Maior é aquele que está em mim. Quem está em você? Bem, eu tenho uma grande força. Você tem uma grande força. O poder do Espírito Santo habitando em você. Recebemos domínio, poder e autoridade sobre as forças das trevas. E somos seres de luz porque refletimos a glória de Deus. No entanto, o inimigo nos engana, não querendo que usemos a força do poder que nos foi dado. Em vez disso, surtamos quando ele nos ataca. O que nós fazemos? Entramos em pânico quando não entendemos como o inimigo está vindo contra nós. Quando enfrentamos provações e tribulações, de alguma forma tomamos isso como prova de que Deus nos abandonou. Prova de que o inimigo de alguma forma ganhou poder sobre nós. Não, meu amigo. Você tem o poder do Espírito Santo residindo em você. Acho que os crentes também entendem sua identidade em Cristo. Essa crise de identidade é o que impede muitos crentes de entrar e perceber a força desse poder. Nós fomos resgatados. Fomos cheios do Espírito Santo. Mas muitos de nós não percebemos, atualizamos ou experimentamos o fruto dessa liberdade simplesmente porque nos enganamos ao não abraçá-la. O inimigo te engana. Ele exagera seu poder sobre você. Ele quer que você se sinta preso. Ele quer que você se sinta amaldiçoado. Ele quer que você sinta que ele é uma grande e imensa força sobre você que você simplesmente não pode quebrar. Não importa o quanto tente. Isso é uma mentira do inimigo. Você está sendo mantido no lugar porque não percebe o poder que lhe foi dado. E assim, a Escritura o chama de tentador. Ele coloca diante de nós as coisas que ele acredita que nos farão escolher o pecado em vez de Deus. Vamos pensar em Mateus 4. Quando Jesus foi tentado no deserto, o inimigo tentou 3 vezes oferecer-lhe algo que satisfizesse os desejos da carne. Bem, Jesus, é claro, resistiu.
Mas a verdade é que, se o pecado fosse um produto, os demônios seriam vendedores. Mas aqui está a realidade. Embora os demônios possam tentá-lo, eles não podem pecar por você. Muitas vezes os cristãos tentam culpar os poderes demoníacos por suas decisões pecaminosas e desobedientes. Bem, não posso parar de fazer isso porque é um demônio e não posso me libertar desse demônio porque não entendo o segredo do poder do demônio. E este é o sistema de crença sob o qual muitos crentes ficam presos. Eles nunca se libertam porque simplesmente não percebem todas as mentiras em que já acreditaram. Eles concedem a premissa de que estão sob o poder do inimigo. Eles concedem a premissa de que o inimigo tem controle sobre eles de alguma forma, negligenciando completamente a realidade do fruto do Espírito, que é o autocontrole. E assim nós que temos o Espírito Santo temos controle sobre nós mesmos. Mas o que o inimigo faz é apresentar o pecado. O que o inimigo faz é tentar tornar o pecado atraente, como fez no Jardim do Éden. A serpente não comeu aquele fruto em nome de Eva. Eva comeu. Adão comeu. Mas a serpente falou. A serpente usou suas palavras. O que é engano? Lembre-se disso. Toda tentação bem-sucedida está, em última análise, enraizada no engano sombrio. Por quê? Porque você acredita na mentira de alguma forma, que esse pecado irá satisfazê-lo. Você acredita que vale a pena trocar a preciosa comunhão que você tem com Deus por tudo o que o inimigo está oferecendo a você. Então o inimigo apresenta, e ele não vai te tentar com algo que não te tenta. Pense sobre isso. O inimigo estuda você. O inimigo conhece você. O inimigo observa como você se comporta em determinados cenários. O inimigo observa como você se comporta perto de certas pessoas. Observa onde seus olhos vão. Observa o que suas palavras dizem. Observa o que você escolhe ouvir. Ele vê o que você faz em segredo. Ele vê como você se comporta em particular. E ele usa todas essas informações para criar a tentação mais forte e colocá-la diante de você. E assim o inimigo não vai tentar você com algo que não o tenta. Ele vai usar algo que você aprendeu a desejar. Ele vai usar algo que você treinou. E sim, você se treina para desejar coisas. Esse é o fato da questão. Quando escolhemos um vício, uma tentação repetidas vezes, estamos programando nossos corpos para desejar aquilo que estamos escolhendo. E os demônios se aproveitam desses desejos. Eles tiram vantagem desses pontos fracos. É por isso que parece que quando você está indo bem, quando você finalmente se sente conectado com Deus, de repente uma tentação vem em sua direção, algo oferecido a você na forma que o tenta. Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam para longe. Então aí vemos. A única razão pela qual somos tentados em primeiro lugar é porque permitimos que nossa carne crescesse em força. Se nossa carne não fosse forte, o inimigo não teria nada para tentar. Se mantivéssemos a carne fraca, as tentações seriam fracas. Quanto mais forte sua carne se torna, mais fortes se tornam os impulsos das tentações. E assim, em vez de manter a carne sujeita, em vez de aprender a viver no Espírito, em vez de viver um estilo de vida de oração e palavra e sujeitar a natureza pecaminosa, nós a alimentamos com o que ela deseja e deixamos o Espírito passar fome. Nós matamos nosso Espírito quando negligenciamos a oração. Nós matamos o Espírito quando negligenciamos a palavra. Alimentamos a carne quando escolhemos o entretenimento ao invés do espiritual. Constantemente, quando estamos tão distraídos com os cuidados e coisas deste mundo que nos esquecemos completamente da realidade espiritual na qual existimos. Você não é um cidadão desta terra, por mais estranho que isso possa parecer. Se você é um crente nascido de novo, você foi trasladado do reino das trevas e agora existe no reino dos céus. É assim que funciona. Os demônios nos entendem. Eles procuram nos tentar. E então eles apresentam uma mentira. E aqui está uma mentira que eles usam. Isso irá satisfazê-lo. Ou eles dirão, isso não é grande coisa. Você pode não dizer isso abertamente. Você pode não pensar isso diretamente. Mas em algum lugar no fundo, quando você está cedendo a um pecado repetidamente, em algum lugar no fundo, você perdeu aquele senso de urgência pela santidade. Porque você, em algum nível profundo e subconsciente, acredita na mentira de que não é grande coisa, ou que não está realmente afetando você. Olha, aqui está a realidade. Mesmo se você nunca fosse pego por um pecado, você está cometendo em segredo. O fato é que o pecado secreto está afetando você, sua vida, sua alegria, sua paz e as pessoas ao seu redor de mais maneiras do que você imagina. Está roubando deles até a pessoa que você deveria ser. Então isso foi satisfatório. Deus não vai punir isso. Não é grande coisa. A presença de Deus não me satisfaz, ou não posso evitar.
Estas são mentiras em que acreditamos. E aí, a propósito, se posso sair pela tangente, é uma das mentiras que se baseia nessa ideia de que os demônios têm esse controle sobre nós. Bem, não há nada que eu possa fazer de qualquer maneira. É um demônio. Então, até que eu consiga aquela oração especial, até que eu encontre aquela técnica especial, até que eu descubra aquele antigo mistério, não poderei me livrar do pecado. Essa crença de que ele tem total controle sobre nós é em parte o que contribui para que cedamos sempre. E então o que acontece? Você começa a se sentir preso como se fosse um hipócrita. Você fica com a mente dupla. Você sente que está mudando de uma pessoa para outra e não sabe qual é o verdadeiro você. E então a ação que se manifesta a partir disso é cada vez mais você ceder de novo e de novo. Então primeiro é a mentira. Uma vez que você acredita na mentira que se torna engano, isso leva a sentimentos de estar preso, de ser um hipócrita, condenação de mente dupla, culpa, vergonha. E isso agrava o problema. E então quando você sente isso tudo, o que você faz? Você se distancia de Deus. E distanciando-se de Deus, você fortalece a carne. E adivinha, ganha mais poder para pecar. E então você vive neste estado de hipocrisia. E o que resulta desse pecado de novo e de novo, esse pecado consistente? Você forma um hábito. E o que esse hábito se tornou? Esse hábito se torna um ciclo de vida em que 6 meses você faz o bem, 2 semanas você volta a pecar novamente. E então 2 semanas você faz bem. E então 6 meses você está de volta nisso. Ele apenas vai e volta. E você passa por ciclos. Quando você pensou que estava livre, está de volta. Por quê? Porque quando você finalmente se liberta, você não está vivendo de tal maneira que mantém a carne sujeita. Muitos crentes não percebem que uma vez que você está livre, você tem que continuar a andar em submissão a Deus para ficar longe dessa tentação. Então agora o que começa a acontecer? Um estilo de vida secreto, hábitos pecaminosos, consciência culpada. Você se sente distante de Deus. E aqui está o problema. As pessoas tentam abordar apenas os sintomas. Eles dizem, ei, estou lidando com esse problema específico e não consigo superar esse pecado aqui. Ou estou lidando com esse hábito específico e não consigo superar esse hábito. No entanto, o pecado está se manifestando. Temos problemas com isso e eles se tornam habituais em nossas vidas e nos sentimos presos. Você está abordando o sintoma. Você quer abordar o pecado em si e deve fazê-lo, ao mesmo tempo em que negligencia a raiz. Você deve abordar não apenas o resultado, mas também a raiz. Não apenas o sintoma, mas também a fonte. O que é a fonte? É a mentira. Volta ao início onde você percebe, oh meu Deus, estou acreditando em uma mentira. Pode ser que você acredite que o pecado foi satisfatório. Pode ser que você acredite que não tem escolha, que tem que pecar. Pode ser que você acredite que não é grande coisa. Pode ser que você acredite que nunca vai se livrar disso. Então você também pode ceder de vez em quando. Essas são as mentiras que o mantêm preso. E finalmente toda essa entrega à tentação está enraizada nesse engano. A tentação é uma forma de engano porque você deve primeiro questionar a palavra antes de contradizê-la com seu estilo de vida. E então, em algum lugar, você está acreditando em uma mentira. Se você está preso, há uma mentira em que você acredita. Ponto final. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade o quê? A verdade irá libertá-lo. Me liberte, Senhor. Se ainda estou preso, se é a verdade que me liberta e ainda estou preso, há uma verdade na qual ainda não cheguei a acreditar. No entanto, as pessoas novamente só querem abordar o exterior. Eles querem abordar o hábito em si quando precisam olhar para dentro e dizer, ok, qual é a mentira em que estou acreditando? E é aqui que entra o arrependimento. Nós, como igreja, entendemos muito mal o que é o arrependimento e o que é a renúncia porque imaginamos que o arrependimento é se afastar de algo. Não é isso que significa. Agora não ouça o que eu não estou dizendo. Concordo absolutamente que devemos nos afastar do pecado. Mas afastar-se do pecado é renunciar ao pecado. Arrepender-se é mudar de ideia. É uma mudança de mente que resulta em renúncia, abandono, afastando-se do pecado. Arrependimento vem antes disso, mas muitas pessoas tentam lidar com o hábito antes de lidar com a mentalidade. Então, como é o arrependimento? O arrependimento é o seguinte: Senhor, concordo que esse pecado é errado. Concordo que está errado em todas as formas, em todas as medidas. Não vou permitir a mim mesmo ou a minha carne um pouco de alívio aqui e ali. E concordo que deve acabar de uma vez por todas. Isso está me destruindo, quer eu veja ou não. Está contradizendo a natureza de Deus. Uma vez que você concorda com Deus, essa coisa tem que acabar agora. Essa coisa tem que ir em todas as formas e isso tem que ir para sempre. Bem, agora depois de se arrepender, você pode renunciar a esse pecado.
Renunciar não é pegar uma lista e dizer: renuncio a isso, isso e aquilo. Você pode fazer isso se quiser, não há nada de errado com isso. Mas não é isso que renunciar significa. Renunciar é abandonar. Renunciar é realmente afastar-se. Mas muitas pessoas tentam abandonar o pecado antes de terem mudado de ideia sobre o pecado. E então eles simplesmente ficam presos em uma batalha consigo mesmos. É por isso que você tem que chegar ao lugar onde removeu todo o engano com a ajuda do Espírito Santo. Identifique essa mentira raiz. O que é que eu acredito sobre o pecado que dá a mim e à minha carne permissão para ceder a ele? E uma vez que você identificou essa mentira, você se arrepende do que fez, e bem, agora você pode realmente renunciá-lo. Então todo o processo que expliquei no começo é tentação. É um dos ataques do inimigo. Em 1 aos Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação senão humana, porém fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também meio de saída, para que a possais suportar. Deus nos fornece uma saída. Essa é a Escritura. Não há tentação que venha contra você, da qual Deus não tenha providenciado uma saída. Portanto, estamos sem desculpa aqui. Sei que isso vai ofender alguns, mas prefiro ofendê-lo com a verdade do que confortá-lo com a mentira. Prefiro ofendê-lo para a liberdade do que mentir para você e vê-lo permanecer na escravidão. Aqui está a verdade. Ninguém escolhe pecar para você, mas sim você mesmo. Não é um espírito que está pecando por você. Não é uma força demoníaca forçando você a desobedecer a Deus. Temos que crescer, e se você não crescer fora dessa mentalidade, você nunca será livre. Você estará constantemente culpando os demônios por sua carne indisciplinada. Não culpe outra coisa além de você mesmo. Esta não é uma mensagem de condenação porque há esperança. E a esperança é que o Espírito Santo viva em você. E o Espírito Santo deu a você autocontrole. Quando você finalmente perceber que é responsável pelas decisões que toma, então você iniciou o processo de arrependimento. Então você começa a concordar com Deus sobre o pecado e irá renunciá-lo. Deus providenciou uma saída para cada tentação. Então, Pai, eu oro em nome de Jesus. Deixe seu poder fluir mesmo agora. Eu repreendo todo ataque demoníaco no poderoso nome de Jesus. Cada ataque, eu te repreendo agora. Diga isso em voz alta. Diga que eu repreendo. Diga em voz alta com autoridade. Eu repreendo cada ataque demoníaco. Em nome de Jesus. Agora diga, Espírito Santo, me ajude para andar na verdade, para que eu possa andar em liberdade. Espírito Santo, deixe seu poder fluir através de nós. Deixe-nos sentir você perto. Peça a Ele para tocar sua vida agora mesmo. Muitos estão sentindo como se um peso se aproximasse. Outros sentem como se a eletricidade passasse por você. Alguns podem sentir um calor ou como ondas. O que quer que esteja sentindo, apenas entenda que o poder de Deus está fluindo através de você. Mesmo que você ainda não esteja sentindo nada, não importa. Pela fé, apenas receba. Obrigado, Jesus. Nós o honramos e agradecemos. E quero que você diga isso porque você acredita nisso. Digite nos comentários. Diga amém. Lembre-se, o Evangelho de Jesus Cristo deve ser pregado, especialmente agora nesta geração. Há tanta escuridão permeando nosso mundo. Nós carregamos a luz e em todos os lugares que levamos a luz do Evangelho, vidas são transformadas. Pessoas são salvas, curadas, libertas. A verdade os liberta. Agora o Evangelho é gratuito. Compartilhe esse vídeo com alguém querido que possa estar precisando dessa mensagem. E depois assista esse vídeo aqui que está aparecendo na tela. Creio que vai te interessar. Eu vou ficando por aqui e que Deus nos abençoe.